Olá! Fazer comunicação em TV pública também envolve tentar colaborar com você que está em casa para entender algumas terminologias, por exemplo, do mundo jurídico, entender algumas tramitações de casos que são afeitos muito mais ao poder público, mas que interferem diretamente na sua vida. Por isso nós convidamos aqui no estúdio da TV Câmara para retornar no bate-papo conosco, hoje para falar de depósitos judiciais, o Procurador-Geral da Prefeitura, o Procurador Jurídico de Carreira, Ricardo Chama. Ricardo, tem um projeto de lei que foi enviado pelo prefeito à Câmara que trata da regulamentação e do acesso a recursos que estão depositados no Poder Judiciário, chamados depósitos judiciais. Do que se trata esse recurso para as pessoas entenderem essa lei desde a origem? As pessoas, quando elas discutem débitos tributários com o município, ou seja, com o Estado ou com a União, em determinadas causas é preciso que a pessoa, para discutir esse débito, que ele deposite um valor em juízo. Esse valor vai ficar consignado em juízo para que, se o município, o Estado ou a União ganhar, levanta. É como se fosse uma garantia? Isso é como se fosse uma garantia. Aí, se você perder, por exemplo, aquele que depositou vai levantar o valor. Ele deposita quanto na origem em relação ao tamanho da causa que está sendo Sempre discutida? o valor integral do débito que ele está discutindo. Então, se ele está discutindo 100 mil reais, ele tem que discutir, ele tem que depositar, 100 mil reais. Isso é quando o cidadão ou a empresa não concorda com alguma coisa ou o inverso? Quando a empresa não concorda com o débito dela, ela pode discutir isso em juízo. Então, ela pode ser administrativamente ou em juízo. Só que mesmo administrativamente, ela precisa fazer o depósito. Ok. Senão, não consegue discutir com... Esse depósito é feito no Poder Judiciário, no caso do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, TJ, fica o quê? Num fundo esse dinheiro? Ele fica numa conta única, né? Do Tesouro, ele fica numa conta única. Aí, quando o juiz ganhando ou perdendo a causa, o juiz vai autorizar você tirar ou não desta conta judicial, porque um débito é uma conta única. Depósito judicial, então, ao final da demanda, se o recurso, o proponente tem razão, é devolvido a ele. É devolvido a ele, ele levanta com juros de correção. No caso contrário, esse recurso é que pode e deve ser enviado à Prefeitura, Isso, por exemplo? aí a Prefeitura vai lá, ou o Estado ou a União levanta esse dinheiro que fica aí depositando nos cofres da Prefeitura. Agora, por que é necessário uma lei municipal para a Prefeitura ter aquilo que é de direito dela, então? A União, ela ditou uma lei complementar, 151/2015, que autoriza os municípios e os estados, bem como a União, ela utilizar esses recursos, face à crise que nós estamos vivendo hoje, utilizar 70% desses recursos. Apenas 70%? 70% dos depósitos hoje judiciais que envolvem cada ente, você pode levantar. Mesmo que ainda não tenha sido decidido a demanda? Mesmo ainda que não tenha sido decidida a demanda. Para tanto, vai ficar 30% desse depósito fica no fundo de reserva. Por exemplo, então, se o município vier a perder, 30% está garantido para aquela pessoa levantar o dinheiro que ela depositou. Tem o viés, então, do acesso nessa lei novíssima, lei complementar 151/2015. Ela permite que esses 2/3 vão para o cofre público, mas se lá na frente a Prefeitura perder, tem que repor. Tem que repor. Caso esse fundo de reserva não seja suficiente, o município vai assina um termo, né, junto com o Tribunal e junto com o Banco do Brasil, que um prazo que a lei determina que você tem que depositar esse dinheiro. Agora, como a lei complementar é muito nova, e portanto a gente está com a lei municipal que sendo discutida para regulamentar esse acesso ao recurso que é do poder público, nesse montante de 70%, antes qual era a regra? A Prefeitura não podia acessar esse recurso? Não poderia. Não, fica guardado esse recurso até final de demanda. Antes era até transitar em julgado. Transitar em julgado. Do contrário, não pode levantar. A lei municipal, então, dos depósitos judiciais, que está sendo discutida aqui na Câmara Municipal de Bauru, é para regulamentar isso no município? Autorizar também o município, na verdade é uma lei que autoriza o município a utilizar esses recursos. Ah, ok. E a destinação, pode ser para qualquer finalidade? Não, a lei complementar ela determina também algumas condições. Por exemplo, você pode, para bater débitos com fundo previdenciário, que o município de Bauru tem aqui em Bauru, nós temos o município. A FUNPREV. A FUNPREV, nós temos também dívida federalizada, que ela também autoriza você pagar a dívida federalizada. Dívida federalizada, a dívida do empréstimo com a União. O empréstimo com a União, que no caso do viaduto. Então a gente poderia utilizar esse recurso também para pagar também essa dívida do viaduto. Uma pergunta de jornalista chato. Então o credor, por exemplo, a União, também poderia
tentar acessar partes desses recursos? Se ele sentisse alguma vontade de tentar antecipar a caixa aí? Ela vai acessar, no mesmo depósito em favor, poderia também. Também. Poderia também. Tem uma demanda aqui, a prefeitura não passa recurso, por exemplo, Fundo de Previdência. Só que, na verdade, o da União seria se a gente tivesse litígio com ela. No caso, a dívida já está formada. Então, ela nesse recurso especificamente não, porque a gente estaria só levantando para pagar a nossa dívida com ela, que já está constituída. O limite de 70% definido da Lei Complementar Federal, ele vale para o total de depósitos. O total depositado em favor do ente. Nesse caso, para transferir em valores aqui da realidade deste momento, final de 2015, que nós estamos gravando, isso dá hoje em cerca de 8 milhões de reais o levantamento. Nós temos hoje 11 milhões depositados em favor do município, entre aspas, e 70% daria mais ou menos 8 milhões que a gente teria hoje para utilizar. A origem desse fundo, em sua maior parte, é de questões de quem não pagou INSS ou tem dúvidas sobre outras questões tributárias do dia a dia? Sim. Tem ISS retido, por exemplo, muitas vezes tem essa discussão também, sempre envolvendo tributos municipais, no caso do município. Regulamentada essa destinação, também conforme a legislação federal e sancionada e aprovada a lei, a prefeitura poderia recolher junto ao ela vai firmar TJ. Ela vai firmar um acordo com o Banco do Brasil, ela vai firmar um acordo também com o Tribunal de Justiça, aí após isso ela poderia levantar esse dinheiro. Você citou o Banco do Brasil aí também. Quem está se perguntando, esses depósitos são feitos sempre em bancos públicos, pode ter recurso na Caixa? Não, eu acredito que agora, hoje, o município está, pelo menos de Bauru que eu conheço, está fazendo os depósitos oficiais no Banco do Brasil. Mas eventualmente poderia outro banco público? Antigamente era o banco da nossa Caixa, então como ele foi incorporado pelo Banco do Brasil, o banco oficial hoje de depósitos judiciais é o Banco do Brasil. Né? Okay. Bom, a lei de depósitos judiciais, então, o recurso que entraria no Caixa não estava previsto do ponto de vista orçamental. É um recurso que ele fica parado, né? Antes da lei, esse recurso ficaria parado, então o que o governo fez? Para fomentar essa crise, para você utilizar esse dinheiro até o final da demanda, você pode utilizar isso daí, pagando essas dívidas. Um fôlego para quem está apertado no dia a dia, Isso. com suas contas. Para aproveitar ainda essa questão das demandas, aí para aproveitar os alunos de direito, enfim, e politizar um pouco do ponto de vista de informação quem está em casa, em um outro viés, nesse universo, tem os chamados precatórios. Primeiro vamos definir, que é um palavrão para a maior parte das pessoas, o que é precatório para a gente entender o que se trata essa questão. O precatório ela é uma forma do que o município tem de você liquidar o seu crédito. Diferentemente da execução forçada que você tem no particular, que é a penhora de bens, no caso do município, da União dos Estados, esse pagamento ele é feito através de precatório, que é uma previsão de quando você pode pagar. Então, é diferente do que acontece com o particular. No caso do precatório, em geral, a gente acompanha pela imprensa local, a prefeitura, todo final de ano, o Tribunal de Justiça expede uma lista daquelas sentenças onde o poder público, o poder público é condenado a pagar. Isso, o poder público é condenado, por exemplo, numa ação judicial. A pessoa, até 31 de julho, ela tem que fazer a ordem de precatório e mandar para o tribunal, que seria o DEPRE. O DEPRE ele vai formar uma lista. No outro ano, o município tem que depositar, fazer o pagamento até o outro ano seguinte. Então, se você tem hoje um débito de 2015, se você inscrever esse débito até 31 de julho, você vai receber em dezembro de 2017. Só para entender para quem, quem está em casa, na evolução dessa questão da legislação, felizmente, até um certo tempo na história jurídica e administrativa do país, os prefeitos tinham o hábito de realizar desapropriações, por exemplo, e não necessariamente não seriam obrigados, do ponto de vista legal, de efetuarem depósitos para garantir essas desapropriações. Um pouquinho dessa regra mudou. Mudou. Essas eram chamadas as desapropriações indiretas, onde o poder público, desrespeitando qualquer lei, que você tem que ter um orçamento prévio para você fazer as apropriações, ele vinha e se apossava no terreno particular. Aí o particular se sentindo prejudicado, propunha uma ação. Essa ação durava anos e os juros eram altíssimos também em decorrência desse longo tempo da sentença. O município era condenado. Gerava uma dívida gigantesca. Gerava uma dívida. Muitas vezes você paga 2 vezes o valor do terreno, pelos juros. E aí a pessoa fazia o que eu falei. Aí você
Quando termina a ação, você faz a execução, na verdade, da fazenda pública, que é essa ordem de precatória. Que é a obrigação do município de quitar aquele valor para o credor lá. Nesse caso do exemplo dado aqui, um proprietário que teve o seu terreno desapropriado. Desapropriado, isso. Hoje é o contrário. Hoje a desapropriação, o adequado e o correto é a desapropriação direta, onde para fazer a desapropriação, o município hoje tem que depositar um valor já nesta conta também. O que já evita esse montante aí. Nessa conta judicial, só que essa conta ela é diferente, porque essa já é mais para o particular levantar, ele pode levantar até 80% do valor, se ele se sentir prejudicado, ou até ele quiser esperar. Um terceiro ponto para aproveitar a nossa questão dos fundos aqui que envolve o judiciário, um caso concreto foram, por exemplo, os recursos que foram obtidos junto ao Ministério Público para efeito de garantia de futura execução de um empreendimento da cidade. Recente, para não ficar citando o nome de pessoas aqui, apenas como exemplo. Vai para um fundo difuso no caso das ações do Ministério Público. Aí entra a população em entender. Embora a ação tenha o seu objetivo de coibir a irregularidade, aquele recurso não necessariamente, aliás, não vem para o município. Esse depósito desse loteamento, na verdade, ele ainda não foi para o fundo de interesse difuso. E quando vier, se o for... Isso, ele iria, mas nesse caso ele depositou judicialmente apenas para garantir a execução das obras. Mas o fundo difuso, para as pessoas entenderem, que é dessas ações do Ministério Público, ele não garante que seja revertido em utilização pelo município. Não garante. De regra, não é utilizado. Não é utilizado? Não. Quer dizer, você resolve o problema jurídico, é lógico, da ação, mas não tem a recuperação necessária de eventual prejuízo. Você não reaproveita o recurso. Ricardo, muito obrigado por você ter conversado conosco sobre essas questões. É que a gente vive insistindo com essa demanda que a gente chama pedagógica, de pegar essas leis que permitem essas discussões para que as pessoas entendam que o recurso que entra lá na prefeitura vem sim dessas coisas mais técnicas para o cidadão do dia a dia. Eu que agradeço o convite, estou à disposição quando precisar. Muito obrigado. Hoje nós conversamos sobre a Lei de Depósitos Judiciais, que está em tramitação aqui na Câmara Municipal de Bauru, para que, como nós explicamos, o município possa ter recursos extras no orçamento para cobrir as suas despesas, recursos que estão no fundo depositado do Tribunal de Justiça. Até o nosso próximo encontro.